Capítulo 9. Graça salvadora. Graça é definida como a capacidade de viver livre de iniquidade e dos desejos do mundo. É a essência do poder de viver uma vida de santidade diante de Deus. O Antigo Testamento certamente não contém palavras ultrapassadas. Ao contrário, Jesus disse: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Mateus 5,17. Como podemos saber o que Jesus cumpriu ou ainda cumpre sem entender essa lei? Agora que desenvolvemos o entendimento do Antigo Testamento e do desejo de Deus de habitar entre seu povo, voltemos à declaração de Paulo na Nova Aliança. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Deus faz 3 promessas distintas. Primeiro, Ele habitará no nosso meio e andará entre nós. Segundo, Ele será o nosso Deus. Terceiro, nós seremos o seu povo. Essas são as suas promessas. Mas elas não se originaram no Novo Testamento. Paulo simplesmente repete o que o Senhor disse a Israel. Seus desejos para nós são os mesmos. Em uma ocasião, suas palavras exatas a Israel foram: "Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo." Levítico 26:12. Esse tem sido seu desejo desde o início. Como aprendemos, ele está falando sobre seus desejos de habitar entre nós em sua glória. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, reafirma as mesmas palavras aos cristãos do Novo Testamento. Ainda assim, como foi para Israel, existe uma condição. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. A condição não é diferente daquela dada a Moisés e aos filhos de Israel. Nós devemos nos separar do sistema do mundo. Se obedecermos, Deus nos receberá e se revelará a nós. Mas, se não nos separarmos, nosso destino será pior do que o destino dos hebreus. Deus disse a Moisés para que consagrasse o povo. Ser consagrado a ele lhes permitiria contemplar a glória do Pai. Nós recebemos a mesma instrução de nos separarmos. Parafraseando, Deus está dizendo: "Eu os livrei do mundo, agora retire o mundo de dentro de vocês." Obedecer a esse mandamento nos preparará para a glória do Senhor. Moisés instruiu Israel a lavar suas vestes. Eles deveriam se limpar da iniquidade do Egito. A mesma coisa nos é dita. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Nós devemos aperfeiçoar a santidade ao nos limparmos das impurezas da carne e do espírito do mundo, que ainda estão em nós. Assim, como foi com Israel, devemos nos lavar da imundície do mundo e tirá-la de nós. Paulo não nos diz: "Deus os limpará", ou "o sangue de Jesus dará conta de limpar vocês." O significado é ainda mais claro na linguagem original. A palavra grega para a expressão aperfeiçoando é epitélio. O dicionário grego de Thayer define a palavra como tomar sobre si a obrigação de terminar, aperfeiçoar, executar ou contemplar algo. Isso coloca sobre nós a responsabilidade de iniciar o processo de limpeza e cuidar para que sejamos purificados. É claro,
Nunca poderíamos fazer isso sem a graça de Deus, pois a graça do Senhor nos concede a capacidade de fazer o que a sua verdade exige. Ela nos dá poder para obedecermos às palavras de Deus. Isso explica por que Paulo diz: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. 2 Coríntios 6:1. Receber algo em vão seria como não usar o que recebeu em seu potencial pleno. Digamos que eu viva em uma montanha vulcânica. É anunciado que o vulcão entrará em erupção nas próximas 24 horas. Sem meios de transporte, eu não poderia escapar, pois não chegaria longe o suficiente da montanha se saísse a pé, em um período de 24 horas. Sem um automóvel, eu estaria condenado. Ao ver minha necessidade, uma pessoa generosa e amável bate à minha porta e oferece-me um carro. Coloca as chaves em minhas mãos e diz: o carro é seu, agora você está salvo. Eu me alegro porque fui salvo. Pelo fato de estar sem dinheiro, nunca teria comprado um carro. Essa pessoa voluntariamente me deu um automóvel que me levará a um lugar seguro. Cheio de entusiasmo, ligo para os meus amigos e digo: eu fui salvo, não vou mais morrer. Uma pessoa muito compassiva me deu um carro para escapar do desastre. Não é maravilhoso? Então eu procuro meus mapas e até leio um livro para aprender a dirigir melhor. Entretanto, durante as 24 horas seguintes, eu permaneço dentro de casa. Eu não entro no carro para escapar. Assim, o vulcão entra em erupção e eu sou aniquilado pela destruição. O presente que me traria vida foi providenciado, mas eu somente celebrei e não segui nenhuma ação. Mais tarde, todos aqueles que sabiam do meu problema e do que eu havia ganhado diriam: ele ganhou um carro em vão. Da mesma forma, receber a graça de Deus em vão significa que ele nos deu poder para andar em liberdade dos esquemas deste mundo através da santidade, mas não fizemos uso dela. Uma graça antibíblica. Um pensamento enganador está presente na igreja de hoje. Esse pensamento foi concebido e propagado por ensinamentos desequilibrados sobre a graça. Frequentemente refere-se à graça para desculpar ou encobrir uma vida mundana. Falando mais claramente, ela é usada como uma justificativa para uma maneira de viver egoísta e carnal. Muitos grupos cristãos têm enfatizado excessivamente a bondade do Senhor e negligenciado sua santidade e sua justiça. Esse desequilíbrio tem feito com que muitos tenham um entendimento deturpado sobre a graça de Deus. Assim, muitos acabam recebendo-a em vão. A graça de Deus não é uma mera cobertura. Sim, ela nos cobre, mas vai além disso. Ela nos capacita e nos dá poder para viver uma vida de obediência. No Sermão da Montanha, ver Mateus 5, Jesus repete as palavras: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, mas eu lhes digo. Versículos 21 e 22. Esse padrão continua até o final do capítulo por mais 4 vezes. Veja os versículos 27, 28, 31, 32, 33, 34, versículos 43 e 44. O que Jesus está fazendo? Ele cita as exigências da lei de Moisés. Vocês ouviram o que foi dito. E então ele introduz o que Deus busca no crente que está debaixo da nova aliança. Mas eu lhes digo. Ele contrasta a lei mosaica com a graça e a verdade. João diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1,17. Jesus introduz a dimensão da graça que transmite a capacidade de Deus dentro de nós, que nos liberta da fórmula morta da lei. A lei consiste em comportamento exterior, enquanto a graça é a transformação interior. Muitas vezes eu ouço cristãos e pastores reclamarem sobre as duras exigências da lei, e então expressam seu alívio por estarem sobre a graça, com uma vida não tão rígida. Bem,
Eu também me alegro grandemente porque não vivo sob a lei. Mas não porque agora descobri que os padrões de santidade de Deus se tornaram mais permissivos. O oposto é que é verdadeiro. Foi porque eu acredito que o nível que ele impõe sob a graça é ainda maior. Vejamos melhor a comparação de Jesus no Sermão da Montanha. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão racá será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. A palavra racá significa cabeça oca. Era um termo de repreensão muito usado entre os judeus nos tempos de Cristo. Se alguém se irasse a ponto de chamar seu irmão de tolo, Jesus disse que ele seria sujeito ao inferno. A palavra tolo também significa sem Deus. Diz tolo em seu coração: Deus não existe. Salmo 14, 1. Chamar um irmão de tolo era uma acusação séria. Ninguém poderia dizer isso sem que a sua ira já não tivesse se transformado em ódio. Dizer racá ou tolo é comparável a alguém dizer hoje: eu odeio você. No Antigo Testamento, uma pessoa era culpada por homicídio se tirasse a vida física. Sob a graça do Novo Testamento, Deus iguala o ódio a um irmão à seriedade de se cometer um homicídio. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 1 João 3, 15. Sob a lei, você precisa passar a faca em alguém para ser culpado. Sob a graça, se você recusar perdoar seu irmão ou permitir que a ira ou qualquer forma de ódio reine em seu coração, é evidente que a graça de Deus não habita em você ou que você a negligenciou, portanto recebeu a graça em vão. Então, será que Jesus descreve a graça como justificativa ou ele a revela como seu poder que nos capacita a viver uma vida santa? Aqui está outra comparação que Jesus fez. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, comete adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Um julgamento de culpa, na antiga aliança, acontecia quando alguém cometia o ato de adultério físico. Em contraste, sob a nova aliança, Deus considera um homem em adultério quando ele meramente olha para uma mulher com desejo em seu coração. Sob a lei, você teria de praticar o ato para ser culpado. Sob a graça, tudo o que é necessário é que você simplesmente queira fazer isso. Por acaso parece a graça que tem sido vivida e ensinada no nosso meio? Será que isso soa como uma grande cobertura? Ou como a capacidade dada por Deus para se viver uma vida santa? Se a graça é uma mera cobertura, então pareceria que Jesus contradisse a graça que ele veio dar. Mas isso não é verdade. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Tito 2, 11 e 12. A graça é definida como a capacidade de viver livre da iniquidade e dos desejos do mundo. Essa é a essência do poder de viver uma vida de santidade perante Deus. O escritor de Hebreus nos exorta a retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Hebreus 12, 28. Novamente, a graça é definida nesse versículo não como uma cobertura, mas como uma força que nos permite servir a Deus de modo agradável. A graça que recebemos em vão resulta em um coração não transformado, voltado para as impurezas do mundo. Portanto, o fruto da santidade é a prova da nossa salvação. Salvo por obras? Algumas pessoas podem argumentar, mas a Bíblia diz: nós fomos salvos pela graça por meio da fé, não por nossas próprias obras. Isso é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Sim, isso é verdade.
É impossível viver uma vida digna de herdar o reino de Deus pela própria força, pois todos nós pecamos e falhamos em viver de acordo com o padrão justo de Deus. Ninguém nunca será capaz de permanecer diante de Deus e dizer que suas obras, atos caridosos ou vida correta lhe deram o direito de herdar o seu reino. Todos nós transgredimos e merecemos o lago de fogo eternamente. A resposta de Deus para nossas falhas é a dádiva da salvação por meio do dom da sua graça. Uma dádiva não pode ser conquistada. Romanos 4,4 nos diz: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Você não pode viver uma vida correta o suficiente para merecer ou comprar a graça. Você poderia dedicar toda a vida a sacrifícios e obras de caridade, mas ainda assim não conseguiria merecê-la. É uma dádiva e você somente a recebe por meio da fé em Jesus. Vamos completar o estudo e não parar por aqui. Lembre-se do exemplo da pessoa ameaçada pela explosão de uma montanha vulcânica, a quem foi dado um carro de presente. O carro não poderia ter sido comprado. Em nosso exemplo, a pessoa não tinha dinheiro para isso. Mesmo assim, quando recebeu o presente, ela não usou seu potencial pleno. Suas ações ou obras em dirigir para longe daquela área a teriam salvado. De mesmo modo, nenhum de nós poderia comprar nossa própria graça. Ela foi dada a nós como uma dádiva, pela qual nunca poderíamos pagar. Mas precisamos usar todo o seu potencial. É por isso que Tiago disse aos fiéis: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2,17. Tiago não está contradizendo Paulo. Ele está detalhando e esclarecendo a mensagem de Paulo. Ele está salientando que, assim como o nosso amigo poderia ter sido salvo se tivesse dirigido o carro, da mesma forma a graça sem as obras correspondentes não tem efeito. Ela teria sido recebida em vão. Ele continua: mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,18. Tiago diz que uma vida de santidade é a evidência de que a pessoa recebeu a dádiva da graça de Deus por meio da fé. A graça, portanto, fornece o desejo de obedecer e a capacidade de obedecer. É por isso que Paulo diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tito 3,8. Alguém que diz ser cristão e constantemente desobedece a palavra de Deus não recebeu verdadeiramente a graça de Deus, ou a recebeu em vão. Tiago enfatiza: veja que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé. Tiago 2,24. Uau, que declaração! Eu me atrevo a dizer que poucos fiéis evangélicos ou carismáticos estão cientes de que esse versículo existe na Bíblia. Há pouco tempo iniciei a pregação de uma mensagem com a leitura isolada desse versículo. O auditório ficou bem quieto após eu ter feito a leitura. O povo estava tão acostumado com mensagens que não exigem obras que levou alguns minutos para que eles digerissem o significado do versículo. É claro, em seguida eu o li em seu contexto, mas os corações estavam abertos e a atenção deles já havia sido captada. Tiago dá início a esse comentário usando Abraão, o pai da fé, como exemplo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça. Tiago 2, 21, 23. O que Jesus busca em nós? Há pouco tempo, enquanto eu estava em oração, o Senhor falou comigo e fez afirmações tão contrárias ao que tem sido ensinado em nossas igrejas que me assustaram. Na verdade, eu questionei se aquela havia sido de fato a voz de Deus. Mas identifiquei na Bíblia o que ele me disse.
Antes de compartilhar com você essas afirmações, preciso descrever qual era o assunto em questão. No início do livro de Apocalipse, Jesus dá 7 mensagens diferentes para 7 igrejas. Essas são igrejas históricas, mas Deus nunca teria colocado essas mensagens em sua palavra se elas não tivessem uma aplicação profética. Em outras palavras, as mensagens se aplicam a nós ainda hoje. O primeiro comentário que o Senhor compartilhou comigo em oração foi: John, você notou que as primeiras palavras que saíram da minha boca em todas as cartas às 7 igrejas do livro de Apocalipse foram: conheço as tuas obras? Encontrei as seguintes falas de Jesus no livro de Apocalipse. Primeira igreja: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: conheço as tuas obras. Apocalipse 2, 1 e 2. Segunda igreja: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: conheço as tuas obras. Apocalipse 2, 8 e 9. Terceira igreja: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: conheço as tuas obras. Apocalipse 2, 12 e 13. Quarta igreja: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: eu conheço as tuas obras. Apocalipse 12, 18 e 19. Quinta igreja: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: conheço as tuas obras. Apocalipse 3, versículo 1. Sexta igreja: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: conheço as tuas obras. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Sétima igreja: e ao anjo que está em Laodiceia escreve: conheço as tuas obras. Apocalipse 3, versículos 14 e 15. Conheço as tuas obras são as primeiras palavras que saíram da sua boca para todas as 7 igrejas. Eu pensei: será que nos distanciamos tanto do que Jesus enfatiza e do que ele procura em nós? Enquanto eu ponderava sobre isso, ouvi o Senhor me dizer a segunda afirmação, que foi a que me assustou. Você notou que eu nunca disse para nenhuma dessas igrejas: conheço os seus corações? Eu me lembro de quantas vezes estava sentado em uma reunião ou em um encontro para aconselhamento com um cristão que estava vivendo uma vida impura e mundana e o ouvi dizer a seguinte frase com a maior convicção de inocência: bem, Deus conhece meu coração. Jesus não está olhando para nossas intenções, nossos desejos ou nosso conhecimento do que é certo. Ele está olhando para as nossas obras. Será que estamos permitindo que a graça de Deus produza em nós uma vida santa? Ou temos recebido essa graça em vão? Um mal entendido da palavra crer. Uma das razões pela qual temos nos desviado para tão longe do verdadeiro significado da graça são nossos ensinamentos incorretos sobre a palavra crer. Nos dias de hoje, essa palavra está reduzida a um reconhecimento mental. Multidões fizeram a oração de arrependimento porque acreditaram que Jesus existe e foram tocadas emocionalmente por mensagens não confrontadoras que não incluíam um chamado ao arrependimento. Mas elas não deixaram seu estilo de vida de buscar o que o mundo busca. Continuam vivendo para si mesmas, confiando na salvação intelectual ou emocional que não é verdadeira. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Em Hebreus 5:9 lemos: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Crer é obedecer. A prova da fé de Abraão estava ligada aos seus atos de obediência. Dando ouvidos ao chamado de santificação, ele deixou sua família, seus amigos e sua nação. Depois ofereceu o que lhe era mais precioso, seu filho. Absolutamente nada, nem mesmo seu filho, significava mais para ele do que obedecer a Deus. Essa é a verdadeira fé. É por isso que ele foi honrado como o pai de nós todos. Romanos 4,16. Será que vemos essa fé evidente na igreja de hoje? Como podemos ser tão enganados?
Simplesmente dizer que você tem fé não prova sua salvação. Como a fé pode ser real sem que haja atos de obediência correspondentes a ela, os quais produzem a verdadeira santidade? Vamos ouvir novamente as palavras de Tiago. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nós conhecemos um verdadeiro cristão não pelo que ele professa, mas por seu fruto, que leva à santidade. Romanos 6:22. Jesus esclarece isso ao dizer: assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 20 e 21. Permita-me colocar estas palavras de maneira mais moderna. Você saberá quem é um cristão e quem não é, não pelo que a pessoa professa, mas por sua submissão à vontade do Pai. Nem todo aquele que diz eu sou cristão e Jesus é meu Senhor entrará nos céus, mas somente aqueles que obedecem à vontade do meu Pai. Jesus novamente diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 e 23. Na nossa linguagem moderna, um grande número de pessoas me confessará como Senhor e orará a oração do arrependimento. Muitos deles se considerarão pentecostais. Sim, mesmo aqueles que fizerem milagres e expulsarem demônios em meu nome ficarão surpresos com o que acontecerá naquele dia. Eles esperam entrar no reino dos céus, mas somente me ouvirão dizer: afastem-se de mim os que não obedeceram à vontade do meu Pai. Essas são minhas considerações ou minhas palavras. Não é prazeroso pensar que muitos que proclamam o senhorio de Cristo terão acesso negado ao reino dos céus. Sim, até mesmo os que expulsaram demônios e fizeram milagres em nome dele. Alguns comentaristas tentaram argumentar que Jesus se referia aos que não acreditavam nele. Contudo, essa interpretação é incorreta, pois aqueles que nunca professaram a salvação em nome de Jesus não podem realizar obras sobrenaturais em nome dele. O exemplo que alguns que tentaram fazer isso está em Atos. Os 7 filhos de Seva tentaram invocar o nome do Senhor sobre alguns que tinham espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Atos 19:13. O espírito maligno que estava no homem respondeu: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Atos 19, 13 e 16. No fim dos anos 1980, enquanto estava em oração, recebi uma visão espiritual. Vi uma multidão de pessoas, grande demais para ser numerada, de uma grandeza que eu nunca havia visto antes. O grupo estava amontoado em frente às portas celestiais, aguardando para entrar e esperando ouvir do Mestre: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Mas em vez disso, eles ouviram o Mestre dizer: nunca os conheci, afastem-se de mim. Mateus 7, 23. Você pode questionar: se Jesus disse que nunca os conheceu, como eles puderam expulsar demônios e fazer milagres em nome dele? A resposta é que essas pessoas se achegaram a Jesus por causa dos benefícios da salvação. Embora o tenham aceitado para serem salvas, assim como os filhos de Israel, elas não buscaram conhecer o coração de Deus. Somente buscam sua provisão. Buscam a Deus para benefício próprio. Seu culto tem motivações egoístas, não é motivado pelo amor. Na declaração de Jesus, nunca os conheci, a palavra conhecer vem do grego ginosko.
No Novo Testamento, ela é usada para descrever a relação sexual entre homem e mulher. Ver Mateus 1,25. Portanto, representa intimidade. Jesus está, na verdade, dizendo: eu nunca os conheci intimamente. Moisés conheceu intimamente a Deus, mas Israel somente o conheceu pelos milagres que ele fez em suas vidas. Não é diferente de hoje. Nós lemos em 1 Coríntios 8,3: mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Aqui a palavra conhecido é a mesma palavra grega, ginosco. Deus conhece intimamente aqueles que o amam. Eles abrem mão de suas vidas por causa dele. Vê João 15,13. Somente aqueles que fazem isso podem obedecer à palavra de Deus. Jesus ressalta essa verdade. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. João 14,24. A verdadeira evidência do amor por Jesus não é o que é dito, mas o que é vivido. João explica: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, está enganado, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 5. Judas se achegou a Jesus. Ele parecia amá-lo e deixou tudo para segui-lo. Judas permaneceu com Jesus durante a perseguição, não o deixando mesmo quando outros discípulos o deixaram. Vê João 6,66. Ele expulsou demônios, curou enfermos e pregou o evangelho. Sim, está escrito que, reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 1 e 2. O versículo não fala de apenas 11 discípulos. Está escrito 12, portanto Judas estava incluído. Contudo, as intenções de Judas não estavam certas desde o início. Ele nunca se arrependia de seus caminhos egoístas. Seu caráter é revelado na frase: o que me darão se eu... Mateus 26,15. Ele mentiu e enganou para ganhar vantagem. Vê Mateus 26,25. Ele pegou o dinheiro da tesouraria do ministério de Jesus para uso pessoal. Vê João 12, 4 a 6. E a lista de desonestidades continua. Ele nunca conheceu Jesus, embora tenha andado 3 anos e meio em sua companhia. Quantos são como Judas hoje? Eles fizeram sacrifícios por causa do ministério, pregaram o evangelho e talvez até operaram nos dons do Espírito, mas não o conhecem intimamente. Todo esse trabalho é realizado a partir de motivações egoístas. Jesus perguntou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Senhor, nesse versículo, vem da palavra grega kurios. O dicionário grego de Strong define essa palavra como supremo em autoridade ou mestre. Jesus explica que muitos o confessariam como Senhor, mas ele não é a suprema autoridade para eles. Eles vivem de maneira não condizente com o que confessam, obedecem à vontade de Deus quando ela não está em conflito com os desejos do seu coração. Se a vontade de Deus está em uma direção diferente do que desejam, eles escolhem um caminho próprio, mas ainda assim chamam Jesus de Senhor. Frequentemente, o sucesso do ministério é medido meramente por números. Essa mentalidade tem feito com que muitos façam o que for preciso para encher seus altares de convertidos e suas igrejas de membros. Para conseguir isso, essas pessoas têm pregado Jesus como Salvador, mas não como Senhor. A mensagem implícita tem sido: venham até Jesus e recebam a salvação, paz e amor, alegria, prosperidade, sucesso, saúde e tudo mais. Sim, Jesus é o cumprimento de todas essas promessas, mas os benefícios têm sido tão enfatizados que o evangelho puro foi reduzido a uma resposta para todos os problemas da vida, juntamente com uma garantia de entrada no céu. Esse tipo de pregação apenas atrai os pecadores. Eles ouvem uma mensagem sobre vir a Deus vazia de arrependimento. Dê a Deus uma chance.
Ele lhe dará amor, paz e alegria. Ao fazermos isso, estamos distorcendo o arrependimento para ganharmos um convertido. Os convertidos se juntam à igreja, mas de que tipo eles são? Jesus confrontou os pastores dos tempos em que viveu. Vocês percorrem terras e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23:15. Convertidos são facilmente arrebanhados, mas são eles homens e mulheres com corações que seguem a Deus ou a promessa? Nós temos visto a diferença entre Moisés e os filhos de Israel. Jesus deixou claro à multidão. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Marcos 8, 34 e 35. Tudo o que você deve fazer é querer salvar sua vida e você a perderá. Ele não disse: se alguém quiser perder sua vida por amor de mim. O simples querer perder a própria vida não é suficiente. Jesus não está procurando por boas intenções. O jovem rico queria apaixonadamente ser salvo. Ele veio correndo a Jesus e se ajoelhou perante ele, suplicando pela vida eterna. Mas seu desejo emocional não era suficiente. Jesus disse a ele: falta-lhe uma coisa. Ver Marcos 10, 17 a 22. O jovem rico se afastou quando percebeu o preço da cruz. Ao menos podemos respeitar sua honestidade. Milhares que não estão na igreja receberiam alegremente os benefícios da salvação se eles simplesmente pudessem manter o controle de suas vidas. De alguma forma, eles parecem perceber o que muitos da igreja não estão cientes. É necessário se pagar um preço para seguir a Deus. Eles são honestos com Deus. Eles não querem pagar esse preço. Por outro lado, existem aqueles que estão enganados. Eles vão à igreja, chamam Jesus de Senhor e declaram submissão a seu senhorio, enquanto na realidade não se submeteram. 2 mensagens diferentes. Espero que você tenha visto a diferença entre a graça que Jesus prega e a que nós temos crido. A mensagem dos dias de hoje geralmente diz: creia em Jesus, ore a oração do arrependimento, confesse-o como seu Salvador e então você entrará no reino dos céus. Existe pouca menção a negar-se a si mesmo e ao mundo. Depois, quando as pessoas passam a fazer parte da igreja, pouco é dito sobre o poder que a graça nos dá para vivermos vidas santas. Após as pessoas terem se convertido e sido ensinadas dessa maneira, acreditam que qualquer modo de viver impuro ou desobediência serão cobertos pela mal compreendida graça de Deus. Será que essa situação é razão para a falta de fogo de Deus e do seu poder em nossas igrejas? Espero que você ouça essa mensagem no espírito em que ela deve ser recebida. Eu amo o povo de Deus e desejo que ele prospere tanto quanto prospera sua alma. Portanto, sinto-me impelido em proclamar a verdade de Deus. Eu sei que doutrinas e ensinamentos podem moldar a vida e a crença de um indivíduo. Meu coração se parte por causa das multidões nas igrejas que têm sido levadas a uma vida morna, ausente do fogo de Deus. Paulo instruiu a Timóteo: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. Nós precisamos dar ouvidos a essa advertência. A verdade distorcida pode parecer boa, e até mesmo apela para nossos sentidos e a nossa razão, mas nos levará ao engano. A verdade da palavra de Deus irá alimentá-lo e fortalecê-lo. Ela o treinará para discernir entre o pensamento correto e o incorreto. A verdade distorcida o desqualificará. É por isso que Deus nos admoesta a dar atenção completa à sua palavra, para que possamos compreendê-la corretamente. Este capítulo produz ao mesmo tempo advertência e encorajamento. A advertência: não permita que doutrinas incorretas sobre a graça o desqualifiquem por recebê-la em vão. O encorajamento:
Existe força para viver uma vida de santidade por intermédio da graça de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.